de hoje, né? É um vídeo curto, 8 minutos, eu vou usar ele como introdução, e aí a gente passa para o conteúdo específico da aula. Como é um tema que eu não gosto da palavra, é um tema polêmico, né? Porque ele gera uma série de questões aí. Vamos ver como é que vocês. Eu quero a participação de vocês bastante, né? Nessa noite, né? Para a gente poder construir aí uma série de questões legais para a disciplina e para o tema, né? Eu vou apresentar aqui. Vamos lá. Tela inteira. Deixa eu ver, tela inteira. Cadê? Ixi, negócio some. Cadê a tela inteira, rapaz? Tela um permitir. Tá ligado? Quando mudar, vocês me avisam, por favor, viu? Vai mudar. Aí deve aparecer uma tela um pouco diferente. Confirme para mim, por favor. Eu vou abrir aqui o YouTube. Eu quero se vocês me digam se aparece a tela maior de um lado, grande, e aparece o meu rosto do outro. Porque eu fui ver ela semana passada, ficou muito pequena a apresentação. E aí, eu quero só confirmar para poder organizar melhor. Como é que vocês estão vendo aí? Por favor. Pode digitar, pode. Foi só um teste por enquanto. Vou abrir o microfone. Eu mudei. Então aparece na minha tela, uma tela menor com a minha cara e uma maior com conteúdo. Só confirma para mim. Tá certo, era isso mesmo. Vamos lá. Eu vou mostrar esse vídeo primeiro, que ele conecta o que a gente viu, né? É um vídeo da Universidade Mackenzie, que é uma universidade em São Paulo, né? Uma universidade privada, uma das mais conhecidas do âmbito privado no Brasil. E é uma matéria, um mini documentário, não fica muito claro, mas trabalha com essas duas dimensões, né? A ética, que a gente viu na semana passada, e a cidadania. A primeira parte do vídeo, basicamente, fica como uma espécie de resumo do que a gente já viu para relembrar algumas coisas, e no final vai conectar com o assunto da aula de hoje, que é a cidadania. Bora ver e a gente dá continuidade. Não é difícil reconhecer o legado de conhecimento que os gregos antigos deixaram para o mundo. Nós usamos esse legado diariamente. Pena que nem tudo que os gregos deixaram para nós é usado com propriedade. Quer exemplos? Vá para a rua e pergunte para as pessoas o que significam as palavras ética e cidadania. Pessoal, dá uma parada aqui que tem gente entrando. Aí tem que abrir a porta, porque senão a pessoa fica esperando lá. Esse é o problema de como o pessoal chega atrasado. Vou continuar lá com o vídeo, tá? Em algum momento eu tenho que fazer isso, porque senão o pessoal não assiste. Voltando. Respeitar o ser humano pelo que ele é. Eu não passar em cima dos outros. Não prejudica outra pessoa, não prejudica o sistema. Para mim, ética é respeitar o próximo, não passar por cima do seu colega de trabalho. Você sabe o que é cidadania? Cidadania, para mim, é uma pessoa ser um ser humano. O exercício dessa Preocupar com ter a cidade limpa, respeitar o próximo também. Cidadania é agir em prol do bem comum. Afinal, o que significam essas palavras? Normalmente... Tá, aí eu paro aqui e eu vou perguntar para vocês. Vocês já sabem qual o conceito de ética, né? Mas falem para mim qual o conceito de cidadania para vocês. Que aí o vídeo e a gente vai abordar um pouco mais adiante. Só quero ouvir como se fossem os entrevistados, né? O pessoal da vigilância. O que é para vocês cidadania? Ética a gente já viu, acredito que vocês já têm uma opinião, mas eu quero especificamente o sentido do que é cidadania. Podem colocar aqui, escrever ou abrir o microfone e falar, e a gente depois continua com o vídeo assim que vocês colocarem aqui. Quero usar essa brecha do vídeo para pensar com vocês o conceito da aula de hoje. Quem se habilita a abrir o microfone e falar, sem medo de errar, não tem problema não. Bora lá, vocês participaram muito da aula passada, quero ver hoje de novo.
Raimunda saiu, ela não quis falar pra gente. Bora, pessoal, participa aí. Pode escrever, pode abrir o microfone, não tem problema nenhum. E aí, pessoal? O que é cidadania? Sem medo de errar. Professor, eu acho que cidadania é você viver em uma comunidade praticando direitos e deveres. Beleza, uma boa concepção. Eu não vou dizer que se está correto ou errado, porque a ideia não é essa. É para a gente adicionar a fala aqui, tá? Mas foi interessante a sua colocação. Mais alguém? A Raimunda disse que era direitos e deveres na comunidade, de modo geral, né? Mas quem quer adicionar mais alguma coisa aí a esse caldeirão que ela colocou aí? Bora, povo, sem medo de pensar. Eu sei que vocês não jantaram ainda não, mas estão fortinhos ainda. Tá cedo, né, também. Ou estão jantando comigo aqui na aula, não sei como é que tá aí. Mas bora lá, deixa o Cláudio lá. Oi, Daniela, pode falar. É que nem a Raimunda disse, né? Na verdade, é qualidade, né? Ou condição de cidadão, né? Na verdade, isso tudo envolve tá. a questão de entrar também na questão da política, né? Mas não apenas isso. A gente tem que observar que a questão da cidadania, ela vai além da questão política. A gente vai falar sobre isso ao longo da aula. Mas foi bem observado, você colocou, assim como a Raimunda também. Uma comunidade, direitos e deveres, a questão da lógica política também está envolvida, está correta a sua colocação também. Mais alguém para a gente continuar? Só para a gente ter uma ideia de como vocês estão pensando o conceito? Bora, pô, não tem vergonha não. Aqui não pode ter vergonha não, a gente tem que participar. Senão fica só o professor falando aqui, não é legal. Tem que ser a aula, um diálogo, não é um monólogo. Eita, rapaz, o povo tá com preguiça hoje. O Caio chegou. Alguém abriu o microfone, pode falar. Se abrir o microfone, pode falar. Na sala de aula, vocês têm como escapar disso, né? Eu tô lá na frente, vocês ficam meio que intimidados a falar. Aqui vocês se escondem, ficam aí no escurinho daqui da sala, né? Caladinhos. Ó, eu vou deixar vocês pensando e vou continuar, porque senão a gente não sai daqui, porque vocês estão preguiçosos hoje. Não pode ser assim, não. Viu? Vocês vão ser perguntados muitas vezes nessa aula. Vamos continuar aqui com a matéria e a gente volta para o conteúdo daqui a pouco. Para entender o significado de uma palavra, a gente busca a origem dela. Ética tem origem em ethos, palavra grega que pode ser traduzida como caráter. A gente viu a aula passada. Mas o caráter de uma pessoa pode variar, dependendo de quem a julga. Por exemplo, você seria capaz de definir o caráter de alguém apenas pela aparência? Para entender melhor o assunto, vamos conversar com o coordenador do Núcleo de Ética e Cidadania da Mackenzie. E ele explica que ética não pode ser avaliada pelas aparências. Remete àquele conceito de que a honestidade você vê na cara do sujeito, ele tem cara de bonzinho, ele tem cara de mal. O que significa cara de bonzinho? O que significa cara de mal? Então, nós temos que trabalhar muito mais com o comportamento. E aí, temos uma pista. Ter ética não é como ter nobreza. Você não nasce com ela. Ter ética é fazer escolhas. Afinal, existem regras que regem a vida em sociedade, mas ética é mais do que um simples conjunto de leis. Porque o mundo oferece muitas oportunidades, mas você decide como usá-las. E essa escolha faz toda a diferença. O seu comportamento é que vai dizer se você é ético ou não. Quer um exemplo? Basta analisar o que a ciência nos permite fazer. Pessoal, tem gente entrando aqui, tem que parar o jeito. Senão a gente não dá. É complicado quando o pessoal chega atrasado por conta disso. Permitir. Vamos lá. Continuar. Nós utilizamos a ciência para o bem da humanidade, para
a busca de curas de doenças, para um melhor conforto, para um melhor relacionamento entre as pessoas. Bom, mas você pode usar a ciência para outros fins. Uma descoberta pode gerar a cura para uma doença ou uma arma mortal. Afinal, não custa lembrar, a física nuclear gerou energia e tratamentos, mas também foi usada para destruir. É por isso que existem regras e padrões de comportamento para serem seguidos por todos que fazem parte de um grupo. Algumas profissões, por exemplo, têm códigos de ética específicos. Assim, todos sabem claramente o que é certo e errado. É o caso dos profissionais da contabilidade, que trabalham com dados que afetam a saúde financeira de uma empresa. Se você manipular dados de forma a enganar o teu usuário, a empresa quebra, porque ninguém mais vai confiar nessa empresa. Ninguém vai confiar na informação, ninguém vai confiar naquilo que você está reportando. E se ninguém confia, você não tem investimento e você não tem financiamento. Sem confiança de mercado, a empresa não consegue trabalhar. Nos anos 70, uma propaganda mostrava Gerson, um famoso jogador de futebol que dizia gostar de levar vantagem em tudo. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem em você também. A partir dele, criou-se a Lei de Gerson. Mas não é bem uma lei, mais uma regra de sobrevivência do brasileiro, que se vale da esperteza, do jeitinho, da se dar bem. Mas quem busca vantagens para si mesmo o tempo todo, acaba criando prejuízo para os outros. E, infelizmente, nós não vemos isso somente nessas pequenas coisas, nós vemos nas coisas maiores também. Então, nós vemos hoje nas licitações públicas, nas concorrências, seja em instituições privadas, seja em instituições públicas, o levar vantagem parece que faz parte da cultura. Não deveria ser assim. É por isso que muitas empresas criaram setores de compliance. É para garantir que todos os setores trabalhem em conformidade com princípios éticos, porque o futuro da empresa pode depender da atitude de seus funcionários. Você não tem como desvincular a ética dos funcionários com a ética da pessoa que está gerindo o negócio, né, do empresário. Então, se o empresário não enxerga isso, ele bota toda essa abaixo. A ética permite um convívio mais harmonioso entre as pessoas. Aliás, cidadania tem um princípio parecido. O conceito tem origem na palavra em latim civita, que significa cidade. E viver em uma cidade ou em um grupo implica seguir um conjunto de direitos e deveres. Cidadania é exatamente o quê? A prática dos hábitos que nós firmamos de comum acordo quando estabelecemos a cidade. E isso não vale simplesmente para uma megalópole como São Paulo, mas isso vale para o condomínio do prédio onde eu moro. Cidadania não é apenas votar nas eleições e exigir os seus direitos, mas cuidar da vida de sua comunidade. E isso envolve desde pegar um papel que foi jogado na rua, até propor mudanças de lei para melhorar a vida das pessoas. No fundo, ética e cidadania acabam se interligando. Você começa a respeitar os outros e entender que os seus atos afetam várias pessoas. E isso acontece independente de haver uma lei que obrigue a isso. Quer um exemplo prático? No Brasil é proibido fumar em lugares públicos fechados, mas você pode fumar à vontade na rua. Mesmo assim, se você estiver perto de uma pessoa que não fuma, vai evitar acender um cigarro ou um charuto. Ele também assumiu uma postura ética de saber que, embora ele tenha o direito de fumar, que é um direito que lhe é dado, ele também tem a obrigação de não incomodar aquele que se molesta com a presença do fumante. Se ética e cidadania são tão importantes para o nosso dia a dia, nada mais lógico do que incluir esses conceitos na sala de aula. É o que o Mackenzie fez. Ética e cidadania é uma disciplina obrigatória em todos os cursos de graduação. Nós temos os melhores professores na área técnica, na área de legislação, na área teórica, mas temos também na formação de todo, na formação do profissional cidadão. E isto é um diferencial do nosso egresso no mercado de trabalho. Nosso aluno carrega algo diferente que foi percebido
pelos recrutadores. Todo mundo deseja um mundo melhor, um país melhor, uma cidade melhor. Mas essa é uma mudança que começa individualmente, com cada um sendo um cidadão melhor. Essa mudança começa em cada um, na aula, no trabalho, na vida diária. Pense nisso. Bom, não é apenas a Mackenzie que tem a disciplina de ética na graduação, né? Essa disciplina está presente em todas as cargas horárias de quase. O áudio não tá bom, Caio? Ixi, rapaz. Quem é que não conseguiu ouvir? Eu vi sua mensagem agora, na realidade. Eu coloquei, inclusive, perto a caixa perto do microfone. Quem é que não conseguiu ouvir além do Caio? Lembrando que esse vídeo eu vou colocar disponibilizado lá também, né? Na aula. Esse que abriu aqui. Pessoal, não tem como saber se vocês não falam, né? Então tem que comentar. Tava um pouco. Sim, no começo travou. Mas em relação ao áudio, todo mundo teve problema? Essa é a minha dúvida. Para mim ficou normal, professor, o áudio, sem Obrigado, problemas. Raimundo. A Alguém minha mais? também. No comecinho tava meio ruim mesmo, professor. Aí Eu já aproximei melhorou aqui já. para melhorar. Tá. Mas avise, por Professor, para favor. mim também tá ok. Beleza. Mas avise se tiver algum problema, porque aí eu tenho que resolver aqui, tá? Às vezes não tem como saber se tem que falar, é importante. Bom, vocês viram, tá cortando demais a voz. Então, eu acho que todo mundo tá com esse problema ou só o Caio? Eu não tô conseguindo Aí, não. Caio, se possível, tu sai e volta, pode ser a tua conexão. Pode ser? Até porque eu tô bem próximo do microfone aqui, tá do lado aqui. Então, como a gente viu no vídeo, como introdução, né, conectando com a aula passada, a gente tem a questão da ética e da cidadania como duas coisas interligadas. A aula de hoje, a gente vai tratar desse conceito de cidadania, um pouco da história da cidadania no Brasil, e aí algumas perguntas e repercussões dessa questão no nosso dia a dia, né? Eu acho que pode ser que haja alguma polêmica ao longo da aula, que isso é legal, inclusive, ter. Bom, eu vou abrir aqui a tela e espero que confirme para mim quando mudar e aparecer para todo mundo aí, né? Só um minutinho. Não estou escutando nada, professor. Professor, eu acho que seu áudio está desligado. Alguém aí está escutando o professor? Porque eu não estou. Eu também não. Também não estou escutando. Ele deve estar arrumando lá, gente, por isso.
E agora, me escutam bem? Eu acho que agora foi, né? Agora está perfeito. Agora estamos Beleza. ouvindo, professor. Tranquilo. Vamos voltar. Problema técnico, isso vai ser frequente até a gente se livrar desse negócio aqui da aula online, né? Ao vivo é melhor, muito melhor, nem se compara. Então, só me avisem quando mudar aí, a tela tá cheia na tela, né? Só uma pergunta, que aí facilita na hora de apresentar. Agora Tá está cheia a tela? aparecendo no canto. Eu só mudei, eu fiz o teste, mas apareceu a tela toda verde, né? Sim. Para vocês? Beleza, era o teste. Tranquilo, vamos lá. Então, a aula de hoje é basicamente sobre esse conceito que a gente colocou aí, que é a cidadania, né? Bora seguir aqui adiante, que esse problema técnico aqui já fez a gente perder em 5 minutos. Então, o que é cidadania? A gente volta lá para a antiga Grécia, né? Como inclusive foi citado no vídeo. A palavra vem, no caso, antiga Grécia e Roma, a palavra vem do latim civitas, né? Que significa cidade. Então, na Grécia, que é um pouco antes de Roma, era cidadão aquele nascido em terras gregas, né? Ou seja, quem era, por exemplo, Atenas, que é a maior cidade da antiga Grécia, só era cidadão de Atenas o sujeito nascido em Atenas, filho de pai e mãe ateniense, que tinha terras. Então, mulheres, especialmente mulheres não, né? Só os homens. Então, para ter a cidadania plena em Atenas, tinha que ter 21 anos, ser filho de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas e ter terras. Tudo fora disso não tinha cidadania. Estrangeiro, mulheres, escravos, todos os outros estavam fora do que seria o raio da cidadania, né? Em Roma, a palavra era usada para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que tinha ou podia exercer. Então, nem todo mundo tinha direitos plenos. Por exemplo, os patrícios tinham mais direitos que os plebeus, que era a maior classe social de Roma. Então, não existe na história uma sociedade onde todo mundo tem direito igual. Mesmo hoje, que é o momento da história onde existe uma maior igualdade, nem todo mundo tem os mesmos direitos, como a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai comentar sobre isso. Então, sociedades da antiguidade, a cidadania era uma coisa muito limitada, era muito conectada à questão de posição social, à questão financeira e principalmente à questão do sexo, né? Porque durante milênios as mulheres foram excluídas da vida política de muitas civilizações. Indo mais adiante, para a gente continuar, a gente pode entender a cidadania como um conjunto de elementos. De um lado, tem os direitos, né, que é basicamente o indivíduo que usufrui dos direitos civis e políticos de um Estado, né? Quando falo Estado aqui com E maiúsculo, não é Estado como Rondônia, é Estado aqui como a estrutura de poder que vai além de um território, né? É o Estado e a sua estrutura de governo, né? Que dá aos indivíduos direitos civis, né? Que é o direito de ser, e o direito político, que é o direito de participar da vida do Estado, né? E os deveres, né? Foi a Raimunda, eu acho, que falou sobre isso logo no começo da aula, na pergunta, e eu acredito que foi a Nayane, posso estar equivocado, que comentou sobre a questão do direito da cidadania ligada à política, né? Então, as duas caminharam muito parecidas aí e próximas dessa resposta do que seria esse conceito de cidadania. A cidadania, no caso, são os deveres também, né? E é uma qualidade do cidadão. Ou seja, você é cidadão brasileiro por ter nascido no Brasil e ter direitos adquiridos a partir desse nascimento. Então, a gente vai ver mais adiante, na própria Constituição, tem a definição de quem é o cidadão brasileiro, né? O sujeito de direitos e o sujeito de deveres, né? Basicamente, a gente pode definir a cidadania a partir dessas perspectivas. Cidadão é aquele que tem direitos e deveres, é aquele que tem direitos civis e políticos de um Estado, mas também a qualidade de ser um cidadão, o sujeito participante. Porque não adianta você ter direitos e não colocar eles em prática, né? Então, ser cidadão, ganhar essa alcunha, eu sou um cidadão, é de alguém que está participando da lógica da sua comunidade, né? Das demandas e das dinâmicas da sua comunidade. A cidadania moderna, que é o que a gente vivencia, ela é bem diferente da cidadania grega, né? É um processo lento, né, que começa a mudar, e a partir do século XVIII se começa a desenhar o que é o ser cidadão parecido com o que é hoje, né? Então, por exemplo, na antiga Atenas, né, como foi falado aqui, só tinham direitos políticos homens acima de 21 anos nascidos na cidade de família ateniense.
Um pouco antes da modernidade, na Europa feudal, só a nobreza, ou seja, só os reis, príncipes, só quem tinha direito era eles, né? Eles tinham acesso a todos os privilégios da sociedade. Isso muda a partir do século XVIII, a partir da França, principalmente, né? Onde um documento, né, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é escrito e dá base a todo o pensamento moderno de ser cidadão. Então, só na Revolução Francesa, né, no Ocidente, né, ou seja, nossa civilização do lado de cá do mundo, a ideia de igualdade jurídica aparece com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse mundo duplo, homem e cidadão, tem duas implicações que a gente vai ver daqui a pouco, né? São conjuntos de direitos que são dados ao cidadão da modernidade, né? Por exemplo, essa declaração, aqui tem o preâmbulo dela, né? Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ela foi escrita durante a Revolução Francesa. Para quem não sabe, foi um movimento político muito grande, né, que ocorreu na França no século XVIII, que quebrou toda a estrutura da nobreza e do antigo regime, né, que é o governo dos reis, e trouxe uma nova ideia de igualdade de cidadãos, né? Igualdade, liberdade, fraternidade. Era o tripé de ideias da Revolução, e ela traz exatamente essa declaração que vai ser base para todos os documentos de todas as democracias escritos a partir de então. Praticamente todas as constituições do mundo moderno, né, a do Brasil incluída, elas acabam sendo reflexo da importância dessas ideias aqui e desse documento lançado lá no final do século XVII. O primeiro artigo pode parecer banal, mas para a época é um avanço, né? Os homens nascem são livres e iguais em direito. Se antes a nobreza, no período feudal, só ela tinha direito, e tinha a servidão, a questão da escravidão também, agora não, todo mundo é igual, todo mundo nasce livre, e todo mundo tem direito a ser cidadão. Então, é uma coisa que parece muito banal dizer hoje, né? Mas para a época isso causa, de fato, uma revolução nas ideias, no modo como as pessoas vão enxergar umas às outras. Apesar de que ainda, quando fala homem aqui, está usando como sinônimo de ser humano, inclusive a gente pode até substituir. Os seres humanos nascem e são livres e iguais em direito para abarcar aí todo mundo, né? Homens, mulheres e pessoas de modo geral. Então, por exemplo, a gente tem a repercussão desse documento a partir da fala dessa historiadora, Lynn Hunt, né? Ela diz o seguinte: a declaração se destinava a articular os direitos universais da humanidade, os direitos humanos e os direitos políticos gerais da nação francesa e dos seus cidadãos. Por isso que era dividida a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou seja, ela divide. Então, o ser humano tem direitos gerais, universais, e o cidadão tem direitos específicos, né, que são direitos políticos. Direitos civis, de um lado, gerais, e direitos políticos, né? Por isso que tem a divisão nessa declaração de dois tipos de direito. O direito do homem, né, do ser humano, que são direitos universais, inalienáveis, anteriores ao Estado, também conhecidos como direitos humanos. E os direitos do cidadão, direitos específicos do cidadão nascido na França, campo dos direitos civis e políticos. Uma pergunta para vocês, eu quero aí começa a polêmica. O que seria um direito inalienável? Tá falhando de novo? Nossa. O que seria um direito inalienável no sentido de que não, é um direito que não pode ser tirado? Me diga um exemplo de um direito seu que não pode ser tirado, que é um direito universal de todo mundo. A saúde, professor, acesso à saúde. Pior que não, sabia? Esse é outro tipo de direito. Qual é o direito mais óbvio que tem para vocês quando vocês... Esqueçam a questão específica política. A saúde é uma questão mais política, mas é um direito importante, mas ele é outro tipo de direito. Qual é o principal direito de uma pessoa? O direito de ir e vir. Quase lá. Tem um nome. Começa com L. Liberdade? Exato. Além do direito à liberdade, tem outro direito que sem ele não consegue ter liberdade. Qual é, pessoal? Direito de viver? Tá correto, mas tem um nome que se dá a ele. Direito à vida.
se fala assim. Então, essa questão de direito à vida gera um debate profundo. Por exemplo, um feto não é um cidadão, ele não tem nenhum direito tecnicamente, e até certo momento, né, tem uma questão ética envolvida aí, nessa lógica, que inclusive ele não teria direito a ser cidadão. Mas não é exatamente sobre a questão do aborto que a gente está falando. O direito à vida é o direito básico de qualquer pessoa. A partir do direito à vida, você pode viver, é que você vai adquirindo os outros direitos, né? Direito à liberdade, aí direito à saúde, à educação, porque os direitos, eles não são iguais e eles não são os mesmos para todo mundo. Eles variam de um país para o outro, eles variam de um tempo para o outro. E tem categorias de direito, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, o direito central das pessoas é o direito à vida. Depois, a liberdade. E a partir disso, é que os outros direitos são possíveis. Porque se você não tem vida, você não é uma pessoa. Você não está vivendo, então não tem direito nenhum. Se você está vivo, aí você pode questionar a sua liberdade, que é o direito básico. E a partir dele, você consegue os outros direitos. Então, é essa discussão que a gente vai ter um pouco hoje, né? Inclusive, espero que depois a gente tenha alguma... Estou querendo que tenha polêmica, isso é bom. Então, na declaração lá atrás, ela trazia essa novidade, né? Ou seja, se o ser humano tem direito à liberdade, à vida, ele não pode ser escravizado, ele não pode sofrer violência que tira a sua vida, porque isso é uma questão, nem ser impedido de ir e vir. Então, é uma questão básica. A partir disso, qualquer pessoa que nasceu na França, no caso específico aqui, tem direito aos direitos que ser francês dá a ele. Todo mundo teria, no caso. Seja uma pessoa, uma mulher, um homem, uma pessoa pobre, uma pessoa rica. No caso do Brasil, é a mesma coisa. Todo mundo, quando nasce, já nasce com direitos básicos, né? Que é o direito à vida e o direito à liberdade. Ao longo da vida, você vai ganhando direitos de cidadão. Com 16 anos, você pode tirar o título eleitoral, depois você pode tirar a carteira de motorista, dependendo da situação, você pode, por exemplo, fazer a educação toda, né, para ter direito ao diploma. Então, a vida toda da gente é uma busca e conseguir acesso a direitos. Alguns são mais fáceis, outros mais difíceis. Mas todas essas ideias aqui nascem nesse momento aqui, desse documento, essa declaração, que dá as ideias para o mundo pensar os direitos dos seres humanos e os direitos da cidadania, que são coisas diferentes, mas que são complementares. Deu para entender a diferença, pessoal? O que seria um direito do ser humano e o direito de um cidadão? Porque o cidadão, ele é um complemento do ser humano, na realidade, né? Deu para entender? Professor, eu não entendi muito bem, não. É porque Raimundo, você nasceu, estava na barriga da sua mãe. Você veio ao mundo. Ali, isso é o primeiro direito, que é o direito à vida. A partir do momento que você vai crescendo, você vai ganhando a sua locomoção, a sua liberdade. Esses dois direitos aí são direitos universais. A Raimunda nasceu em Guajará, né? Não é isso? Ou outra cidade? Isso. Nasceu em Rondônia. Mas ela tem direito à vida. Poderia ser uma Raimunda que nasceu lá na África, a mesma coisa. Ou uma Raimunda que nasceu na China, a mesma coisa. Ela tem direito à vida e à liberdade. Mas só que a Raimunda nascer no Brasil é uma coisa, ela tem certos direitos. A Raimunda que nasceu na África é uma outra Raimunda, ela tem direitos diferentes. E a Raimunda da China é uma outra coisa, porque em cada lugar que você nasce, você vai ter acesso a direitos diferentes dos outros lugares. Deu para entender? Então você tem direito básico, todo ser humano vai ter, que é o direito à vida, à liberdade, ou à locomoção, mas só que os outros direitos dependem do lugar onde você nasceu. Deu para entender? Aí esse direito básico é o direito do ser humano. De todo mundo, independente de onde esteja. Todo mundo vai ter, pelo menos, acesso a esses direitos básicos, né? Lá atrás, quando eu tive essa ideia, basicamente, por exemplo, o direito primordial é o nascimento, né? Você tem direito à vida. Quando você vai crescendo ao longo do tempo, você vai ganhando os outros direitos. É por isso que se diferencia as duas coisas, o direito do ser humano, que são universais, e os direitos do cidadão, que são mais específicos de cada região. Beleza? Beleza, agora ficou claro. Mais alguém não entendeu? Ou entendeu agora?
Vamos lá. Por isso que a questão da cidadania é uma prática constante. Ela precisa ser exercitada e vivenciada e solicitada todos os dias. Ninguém nasce com todos os direitos. Acho que a gente tem que ter muito claro isso. Você pode nascer com os direitos básicos universais, mas em relação à cidadania do seu lugar, nem sempre você vai ter direito a eles, como a gente vai ver no final da aula. Então, vamos classificar os direitos. Aí a gente vai ver aqui quais são as características, de modo geral, que os direitos têm. Então, o direito, né, ele é universal, no caso a gente viu aí, o princípio da universalidade. Ele é imprescritível, ou seja, o direito que você ganha não pode ser tirado de você, ele não pode prescrever. Então, o direito à vida a vida não pode dar uma validade, por exemplo. A vida, ela segue o rumo natural. Então, os direitos não se prescrevem, né? Eles são imprescritíveis. Historicidade, ou seja, cada momento da história, você tem acesso e limites aos direitos. Nesse sentido aí, é compreensível que em cada lugar, a questão de ser cidadão muda, ou seja, os direitos que a pessoa ganha, ele muda ao longo do tempo. Irrenunciabilidade, mesmo que você fale, eu não quero esse direito, você vai ter esse direito, porque você não tem como renunciar a eles, na realidade, né? Mesmo que você, por exemplo, queira tirar a sua vida, pode observar, o Estado sempre vai fazer o possível para você não se matar. Perceberam isso já? Que o Estado, o Estado não quer que o cidadão se mate. Porque, na realidade, em tese, você não renunciaria aí ao seu direito pleno. Apesar que é uma discussão ética, né, se a pessoa pode ter direito a tirar a própria vida. Mas, por exemplo, no Brasil, vocês sabem que é proibida a eutanásia no Brasil, né? Sabe o que é eutanásia? Não, professor. Alguém sabe o que é? Eu não sei. Eutanásia é quando você está doente, e, por exemplo, na cama de hospital, e você fala, eu quero morrer. Em alguns países, existe o procedimento de eutanásia assistida, que o médico vem, a família assiste a pessoa lá, ele injeta uma substância no corpo da pessoa, a pessoa morre lentamente, porque ela pode estar com câncer terminal, uma doença, ela não quer viver mais. No Brasil, o Estado brasileiro não permite que você tire a sua vida oficialmente. Você pode se matar, mas observe que o Estado faz tudo para você não se matar. O Estado manda policial, manda bombeiro, tenta te salvar de todas as formas. Então, é porque se entende que aquele direito à vida não pode ser renunciado. Então, é até uma discussão ética muito interessante, né? Se todo mundo deveria ter o direito de, se quiser, tirar a própria vida. Eticamente, as pessoas não aceitam isso, mas é uma discussão válida, inclusive. Inalienabilidade, né? Você não pode... O seu direito é seu. Você não pode passar para outro. O outro, ele vai ter que conquistar o direito dele. No sentido de que o direito não se aliena a outra pessoa. O direito é pessoal, né? Inexorabilidade, né? Ou seja, não tem a sua exaustão. Ele segue durante a vida toda. Aplicabilidade, ele tem que ser sempre aplicado conforme o contexto, né? Então, você tem que ter o seu direito respeitado, direito à saúde, à educação, à segurança, ele tem que ser aplicado, não se pode guardar direitos. Vedação ao retrocesso, então, você não pode, por exemplo, retroagir e perder direitos. Por exemplo, reforma da Previdência, que vai acontecer agora para os servidores federais. Eu, dentro, não sou afetado, mas quem entrar depois vai ser. Então, eu não perco os direitos que eu já tinha. Então, quem entrar no serviço público depois, na reforma administrativa, por exemplo, vai sofrer. Então, vai entrar com salário menor, vai ter uma outra avaliação antiprobatória. Então, quem já está com direito, se o Estado, de alguma maneira, viu que tem que mudar alguma coisa, quem já tinha não perde. É mais ou menos por aí. Concorrência, ou seja, os direitos, concorrência no sentido de que eles são concorrentes, não, né? Seria mais ou menos, eles acontecem ao mesmo tempo. Ou seja, o direito à vida, o direito à liberdade, à saúde e à educação, não existe momentos, no caso, para esses direitos, de você ter eles. Eles acontecem ao mesmo tempo, exceto algumas especificidades. Mas todos os direitos, eles são acumulativos, digamos assim. E constitucionalização, os direitos têm que estar escritos, né? Não existe no Estado brasileiro direitos conquistados pela palavra. Então, você só vai ter direito a coisas escritas, né? Ao que está nas leis. Se não está na lei, não é direito. Então, é por isso que é importante, quando algum grupo social quer ganhar um direito, ele quer que a lei reconheça.
Foi assim, por exemplo, com os negros durante o processo de abolição da escravidão. Antes da abolição, existiam negros ex-escravizados que conseguiram a liberdade, mas só com a Lei Áurea é que a escravidão foi abolida de fato. Então, para você ter direito e ter certeza que o seu direito vai ser respeitado, essa norma tem que estar escrita. Por isso que o direito sempre é feito pela lei. Deu para entender essas características, pessoal? De modo geral, ninguém vai decorar isso aqui não, é só para a gente entender como esses direitos eles funcionam. Ficou claro? Assim, claro que eu posso repetir, né? Mas deu para entender as características de modo geral, dessas 10 características aí? Direito não se dá, direito se conquista, direito não prescreve, direito não é uma coisa que tem que estar escrito, a validade, por aí vai. Então, tem várias características. Beleza? Vou passar adiante. Ao longo da modernidade, no século XVIII em diante, vários movimentos políticos ampliam o rol de direitos e temos, assim, várias gerações de direito dentro da esfera da cidadania. É o que a Raimundo perguntou, por isso que eu diferenciei. Tem direitos mais antigos e direitos mais novos, né, que ao longo do tempo a gente vai ganhando acesso a eles. Em alguns momentos a gente tem acesso, em outros nem tanto, né? Mas as gerações de direito, né? A primeira geração são os direitos políticos e civis, ou seja, o direito político, né, o direito a ser reconhecido enquanto não somente um eleitor, mas um sujeito participativo na sociedade, e civis, que aí tem direito à liberdade, por exemplo. Estados Unidos, anos 60. Muitos estados dos Estados Unidos não davam direitos civis plenos para os negros. Eles tiveram que lutar para poder conquistar direito a voto, direito a casar com pessoas brancas, direito a andar pela cidade sem a polícia parar eles. Então, a questão dos direitos políticos e civis são os direitos primordiais, né? São juntos com o direito à vida, à liberdade, a questão de você poder falar o que pensa. Então, são os direitos iniciais. São esses direitos aqui que aquela carta da Revolução Francesa, a declaração, deu para o mundo, né? É a primeira geração de direitos. A segunda geração... Oi, pode falar. É que nem a mulher, né? Ela conquistou o seu espaço, seus direitos, né? Com o passar dos anos, né? Pois é, aí vem um monte de cara machista e fala, mas o feminismo não serve para nada. Serve sim. Lá no século XIX, o primeiro movimento feminista basicamente pedia direito a voto. Começa na Inglaterra, no século XIX, as mulheres querendo votar. Começa aí o feminismo. O primeiro movimento feminista começa aí. Só depois, no século XX, é que tem um movimento feminista da questão do corpo, né? Que a mulher não pode sofrer violência em relação ao marido, que ela tem que ter a liberdade dela, fazer as escolhas dela. Então, o feminismo nasce da luta das mulheres por participar da sociedade, para ter direitos políticos e civis. Ou seja, os direitos que os homens sempre tiveram de votar, de participar da política, as mulheres não tinham. Só para ter uma ideia, no Brasil, a mulher começa a votar só em 1932. Na Inglaterra, elas já passaram a ter direito em 1902. O último país do mundo a dar direito à mulher a votar foi a Arábia Saudita, que é um país muçulmano, né, radical. Em 2015, a mulher pôde votar, e em 2017 ela pôde tirar a carteira de motorista. E no Irã, só em 2018, é que as mulheres puderam ter o direito a entrar em estádios de futebol. Para ter uma ideia de como muda muito de um país para o outro, o costume, né, afeta o acesso a direitos. Então, a primeira geração, né, que são direitos civis, ainda tem gente hoje lutando por esse direito, né, de ter reconhecido algumas questões. E aí tem a questão, a gente pode não concordar, mas tem que dar o braço a torcer. Quando o pessoal homossexual vai para a rua querer lutar por direito, eles estão falando exatamente disso aí, da primeira geração. Eles querem que o Estado reconheça que eles podem se casar. É o Estado, não estou falando de igreja, não. Eles querem que o Estado reconheça o casamento, eles querem ter direito, por exemplo, à herança, eles querem direitos que os outros casais já têm, né? Então, eles estão lutando por direitos civis e políticos, né? Na verdade, civis, porque políticos eles já têm acesso. São questões civis, né? De casamento, herança, adoção, por aí vai. Então, a gente pode até discordar do posicionamento, do costume deles, mas do ponto de vista dos direitos, a gente tem que dizer que eles têm que ter esses direitos sim, porque eles são cidadãos como os outros, pagam os impostos, e a gente tem que aceitar. Ninguém é obrigado a gostar, mas a gente é obrigado a aceitar enquanto cidadão, porque eles não estão lutando para ter mais direitos, eles estão lutando para ter direitos iguais, é diferente.
Então, a gente precisa entender essa diferença para acabar não sendo preconceituoso. Essa é a grande realidade. Continuando. A segunda geração, que é a geração de direitos sociais, econômicos e culturais. Essa geração, ela é relativa. Diferente, por exemplo, do direito à vida, do direito à liberdade, essa segunda geração, ela muda muito mais ainda. Nem todo o país dá direitos culturais para as pessoas, tem grupos que são perseguidos. Por exemplo, tem um país chamado Birmânia, lá na Ásia, que a maioria da população é budista. E há uns 3 anos atrás, basicamente quase 1 milhão de muçulmanos foi expulso do país por conta da perseguição religiosa, porque os muçulmanos não tinham direito pleno no país como os budistas tinham, né? E aí eles foram mortos, tiveram que fugir do país para não morrer, basicamente. E uns 10 mil acabaram morrendo, inclusive, nos confrontos lá. Então, nem todo governo reconhece esses direitos. Direitos sociais, né? Direito, aí sim, Raimunda, saúde, educação, segurança, estão aqui. Ó. Então, nem sempre a gente vai ter acesso a todos esses direitos aqui. O Brasil, inclusive, passa por isso, né? A terceira geração, que aí é mais recente, é o direito à paz, à comunicação, ao desenvolvimento econômico, à autodeterminação, ou seja, os povos têm direito a ter um país, né? Tem um bando de povos que vivem sem país, que estão em campos de refugiado, que estão em locais morando em condições precárias e não tem um país para eles, né? Então, existe aí, em vários locais do mundo, o Brasil não tem essa questão, mas em vários países você tem disputas territoriais de povos que querem se separar ou criar o próprio país. E o direito à paz é um direito pleno, né? Para a gente não ter guerra, que inclusive a gente tem guerra, mas pelo menos discutir a questão da paz é importante. E se fala já na quarta geração de direitos, né? Que aí discute o que a gente viu na aula passada, a bioética, né? Que é aquela questão, experiências científicas feitas seguindo os padrões da ciência. Não, por exemplo, você não pode pegar a célula de um ser humano e misturar com a célula de um animal. É contra a ética, por exemplo, se você não segue os padrões. Então, existem limites para a ciência. Então, nesse sentido, se discute muito isso. A ciência tem que ter limite, no sentido de que ela precisa ser feita dentro dos padrões éticos, né, que é o que a bioética traz. E direito à informática. E eu pergunto para vocês, quando vocês baixam o aplicativo no celular de vocês leem todos aqueles termos de compromisso dos aplicativos, por exemplo? Vocês sabem que vocês têm as suas informações roubadas sem vocês saberem? Professor, eu acho que 99% das pessoas não leem, não. É por isso que tem essa discussão hoje, né? Aqui mesmo, essa aula, será que a gente tem a certeza que ela está sendo gravada, mas será que o sigilo dela na plataforma do Google é assegurado? É uma discussão que a gente está tendo hoje no mundo todo, né? Como as redes sociais, elas são perigosas, porque elas expõem a gente a uma série de coisas que a gente nem sabe. Eu recomendo, inclusive, quem tiver Netflix em casa, assistam esse documentário aqui, o Dilema das Redes, vão ficar horrorizados no modo como a internet, ela usa nossos dados, manipula contra a gente mesmo. Então, é uma discussão que se tem hoje em dia. A gente precisa ter o direito à nossa privacidade assegurada na internet. E é uma possível quarta geração de direitos, assim como a questão do direito a que a ciência respeite os limites éticos, né? Porque você não pode ter experiências científicas feitas... Por exemplo, lá na Alemanha nazista, os nazistas faziam experiências absurdas, né? De cortar a cabeça de pessoas, botar em corpo de outras, de cortar membros, talvez... Enfim, passamos todos os limites da ética. Por isso que a gente debate hoje esses possíveis direitos novos. O direito à bioética e o direito à informática. Então, a gente vê aí, 4 gerações de direitos, alguns quase que já certos, né? Outros nem tanto. Então, são essas 4 gerações que a gente precisa entender como elas funcionam para a gente poder entender o que é cidadania plena, né? Então, de modo geral, aí vem aqui a coisa que eu quero que tenha polêmica. Todas essas gerações compõem o que chamamos de direitos humanos. Pergunta para a turma. Quando se fala em direitos humanos na televisão, associa direitos humanos a quê? Pode falar aí. Ao bem-estar do cidadão, a resguardar os direitos dele. Você está certa, mas vou afunilar a pergunta. Quando os programas policiais que passam na televisão citam direitos humanos, eles ligam esses direitos a quê?
A quem, principalmente? Aos presos. Pois é. Alguém mais tem um comentário? Eu quero que vocês comentem isso. Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que só os presos têm acesso a direitos humanos? Uma pergunta. Porque, basicamente, quando se fala em direitos humanos, professor, logo se pensa na parte carcerária. É o que vem logo primeiro em mente, é isso. A gente vai comentar por que é isso, viu? Eliane, se abrir o microfone, pode falar. A Eva falou que não. Pode falar. Eu acho também que envolve também os idosos, né? Porque eu vi um caso lá no hospital, uma vez que eu estava lá com a minha vozinha, eles chamaram os direitos humanos para atender ela. Atender uma senhora que estava lá. E eu acho que envolve isso também, né? Envolve eles, envolve você, a Raimunda, a Raquel, o Caio, a Elis, eu, quem mais eu citei aqui? A Brunábia, a Eliana, a Eliene, Elisana, o Sávio, a Nayane, todo mundo, Regiane, todo mundo que está aqui tem direitos humanos, todo mundo. Porque o direito humano, aí a Raimunda citou, não é só o que aqueles programas policiais falam, né? Aqueles programas, eles banalizam os direitos humanos. Inclusive, eles são muito complicados, no sentido de que eles são muito perigosos, porque eles associam direito humano aos bandidos. É como se só tivesse acesso aos direitos humanos os bandidos. Mas lembrando, direito humano são todos os direitos. Todo mundo tem direito aos direitos humanos, que é o direito primordial da primeira geração, de nascer, de ter liberdade, depois os direitos sociais, econômicos e políticos. Esse conjunto todo de direitos aí é o que é direito humano. E no Brasil, a gente confunde as coisas e acaba menosprezando os direitos humanos, porque alguns apresentadores de televisão que têm um poder de mídia, eles deturpam, essa é a palavra, esse conceito. Eles fazem chacota, fazem piada, aí isso acaba caindo na cabeça dos policiais, que também falam mal dos humanos, porque para o policial, quando o advogado vai na cadeia lá para verificar o preso, é como se o preso não tivesse esse direito. O preso tem direito a isso mesmo. Agora, eu que não queria estar no lugar de um preso no Brasil, porque o cara se lasca na cadeia lá, em condições péssimas, né? Então, assim, um país onde existe cidadania é um país que dá que os direitos de todo mundo são respeitados, desde o preso que está lá, que está limitado na sua liberdade de locomoção, até o empresário que está no seu escritório. A gente não pode cair nesse diálogo, estou tentando encontrar uma palavra aqui, uma palavra quase muito, essa esparrela, né, que aborda os direitos humanos como uma coisa de bandido. Não é. Direito humano é todo o direito que a gente tem, como a Eliane colocou. É o direito do idoso a ser bem tratado, é o direito da criança a ser bem tratada, é o direito que você tem de ir e vir, poder falar o que você pensa dentro do limite da lei, é o direito que eu tenho de expressar enquanto professor, é o direito que o preso tem, inclusive, a ser respeitado, porque mesmo ele sendo bandido, mas mesmo ele bandido, o Código Penal bota limites para o modo como o Estado trata ele. Então, quem faz a execução da pena não é o policial nem a cadeia, é a justiça. A gente no Brasil atravessa as coisas de um jeito, até entendo o porquê, mas a gente precisa revalorizar, porque senão quando a gente fala que é contra direitos humanos, a gente está sendo contra a gente mesmo, a gente está sendo contra direitos que são nossos. Eu vou colocar lá no AVA, pode falar, alguém abre o microfone, pode falar. Professor, eu já ouvi a frase de uma pessoa, vamos dizer, é um amigo meu que ele é da polícia, né? Sim. Uma vez a gente conversando, ele usou a seguinte frase: depois que foi criado os direitos humanos é a escola para vagabundo. O problema é que os policiais acabam sendo, eles são manipulados por esses programas e por essas pessoas. Ó, eu vou abrir um espaço aqui para a gente discutir essa questão, depois eu volto lá para o slide. Eu quero mostrar para vocês o trecho de um vídeo de um menino de São Paulo, que ele é aluno da USP, da Universidade de São Paulo, das Ciências Sociais. Ele tem um canal no YouTube que ele discute questões da periferia. Eu quero primeiro que vocês olhem para a cara dele, para vocês verem como ele cai em todo estereótipo possível que as pessoas têm em relação à população da periferia, né? Ele é um jovem negro que usa, tanto é que o nome dele é Chavoso da USP, né?
que como ele vai vestido como ele anda na rua dele, de casa para a universidade, ele ganhou esse apelido, que Chavoso em São Paulo é o cara que tá bem vestido para ir para festa, né? Tipo, o cara da periferia que tá bem vestido para festa. Mas o menino tem 20 anos, se não me engano. Ele é extremamente inteligente. Eu quero mostrar só o trecho de um vídeo dele, que exatamente ele faz a crítica a esses programas policiais. A gente discute outras questões sobre isso daqui a pouquinho. Salve família, meu nome é Thiago Torres, vulgo Chavoso da USP, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre populismo penal midiático e sobre as influências negativas que programas como Brasil Urgente, Polícia 24 Horas e Cidade Alerta têm na sociedade. Bom, em primeiro lugar, o que é populismo penal midiático? Vamos separar parte por parte aqui. Primeiramente, populismo. O populismo, mano, seria um conjunto de práticas políticas populares que são feitas pensando na população, no povão, né, na grande massa da sociedade, né, para falar desse jeito. Quando o populismo é usado para fins penais, ou seja, para além de motivos políticos judiciais, a gente chama isso de populismo penal. Então, o populismo penal é o uso desses discursos populares, dessas propostas muito apelativas para implementar medidas punitivas mais severas, tá ligado? Eu sei que pode estar um pouco confuso, mas calma que eu vou explicar melhor ao longo do vídeo. O populismo penal pode ser usado por políticos quando eles exploram o medo das pessoas da criminalidade para se elegerem. Então eles fazem promessas rasas de combate à criminalidade para se eleger. Já o populismo penal midiático, que vai ser o meu foco nesse vídeo, é o uso exagerado pela mídia de imagens de casos de criminalidade muito chocantes, né, para inflar esse medo da população em relação à criminalidade. Eu quero ressaltar que esse vídeo não tem a intenção de atacar a imprensa como um todo, mas sim de criticar esse gênero jornalístico específico que é o dos programas policiais, ou como também é chamado por muita gente de datenismo. Não foi o Datena que inventou esse gênero, mas ele é considerado o principal representante dele na atualidade. Só que a gente pode voltar lá atrás em programas como Cadeia Sem Censura, por exemplo, que era apresentado pelo Luiz Carlos Alborguete, onde ele pendurava uma toalha no pescoço, ficava batendo com um cacetete na mesa, enquanto acusava pessoas sem provas e incitava a linchamentos. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Para mim é uma vadia, a senhora para mim é uma vadia, uma vagabunda, vagabunda! O tempo passou, esses alborguetes foram vestindo ternos, vestindo gravatas, para passar uma impressão maior de seriedade, de responsabilidade, de quem é especialista no assunto, mas o jeito de se fazer esse jornalismo continuou o mesmo, com a exposição exagerada de prisões, perseguições policiais, acusações sem provas e incentivo à violência. Eu coloquei jornalismo entre aspas porque esse tipo de programa, mano, ele fere os princípios do próprio jornalismo. O jornalismo se baseia no princípio de neutralidade e imparcialidade. O trabalho do jornalista é reportar informações, é noticiar fatos. Mas o que esses jornalistas, tipo Datena, Bate, Siqueira Júnior, fazem não é simplesmente reportar informações, mas principalmente dar a opinião deles sobre aquilo. Eles não falam só que um homem foi preso por roubo, eles falam que um bandido safado, marginal, foi preso pela brilhante polícia militar porque estava roubando e era um vagabundo. Então é próprio desse gênero jornalístico essa postura agressiva do apresentador, onde ele não só noticia os fatos, como também se acha no direito de julgar, condenar e adjetivar as pessoas envolvidas naquela situação imediatista, baseado em informações que ele acabou de receber e que não foram devidamente analisadas. Ah, Thiago, mas eles são bandidos, eles têm mais é que ser xingados mesmo. Como eu mostrei, esse tipo de programa fere os princípios do próprio jornalismo. Mas se isso não é suficiente para você, eu posso falar também como eles ferem a própria Constituição. Em primeiro lugar, porque eles violam a presunção da inocência, um princípio básico do direito internacional que garante que todas as pessoas têm que ser consideradas inocentes até que existam provas concretas da participação delas no crime. O que esses programas fazem é justamente o contrário. Eles acusam as pessoas sem provas e já consideram suspeitos como culpados antes mesmo de ter acontecido qualquer processo, qualquer julgamento que comprove a participação dessa pessoa no crime. Como, por exemplo, no dia que um policial matou 2 caras que estavam fugindo numa moto. O Datena, além de mostrar uma grande empolgação com toda aquela cena de perseguição policial, ele supôs que os caras tinham uma arma e tinham atirado no policial. Polícia em velocidade atrás dos marginais. Jardim São Luís, perseguição policial. Que coisa incrível isso aí. Que imagem, que imagem essa daí. Que imagem impressionante, hein? Fuga de bandidos aí na região. E a polícia chegou. A polícia chegou. O cara tacou o capacete na polícia. Acho que houve tiro ali, hein?
Acho que houve tiro ali. Eu acho que houve tiro ali. Teve tiro aí, velho. Não sei se os caras apontaram o revólver para o policial. Não vi. Provavelmente sim. Ele pegou e atirou. O bandido deve ter apontado a arma para ele. Não dá para a gente ver. Tivesse 2 ou 3 tiros ali. Um jornalista pode fazer esse tipo de suposição, mano? E não são poucos os casos de pessoas que foram acusadas por esses jornalistas de serem criminosas e depois de ter sido julgadas, foram consideradas inocentes. Mas aí já é tarde, né? Porque a imagem da pessoa já foi difamada e muitas vezes a carreira dela também já foi destruída. Eu perdi meu pai hoje. E eu também não fico de respeito aqui. Vocês foram aquele agiota, gente. Como assim? Com que essa informação? Da onde vocês têm esse fundamento? Da onde que vocês tiram isso, por favor? Agora, vizinhos disseram que... Eu não sei nem o nome desses vizinhos. A gente não pode descartar essa possibilidade. Podem afirmar uma coisa, né? Seja por isso que eu te falei. Sim, fazer o céu, e aí, de repente, vocês vêm com suposições de vizinho. Eu acho que a Record, eu achei que era um jornalismo, sabe? Mas isso não sabe. Está passando Amanda, desculpa. Mas eu acho que assim... Eu vou parar aqui, esse vídeo eu vou colocar para vocês lá, mas eu só quero trazer esse trecho para exatamente... tem gente entrando aqui. Só para a gente discutir exatamente esse jornalismo aí, é o que fala que direitos humanos é coisa de bandido. É esse tipo de jornalismo, por exemplo, que joga os policiais contra a população. É esse tipo de jornalismo que cria heróis que depois vão virar bandidos, né? Lá no Amazonas, onde eu morei, tem a história, inclusive, também, cai nesse universo desses programas policiais anti-direitos humanos, que é dos irmãos Coragem, né, eram bandidos, eram policiais, foram expulsos da polícia, aí se tornaram apresentadores de programa policial, lá em Manaus, em 2001. Eles tinham relações com traficantes e faziam matérias falsas, né, com a ajuda de policiais e até de bandidos, e mostravam no programa de televisão em Manaus. Foram eleitos deputado estadual, etc e tal. Depois se descobriu as tramóias deles, né, eles foram presos, inclusive um deles morreu depois do coração em São Paulo. O atual governador do Amazonas, por exemplo, veio de um programa desse. São pessoas que falam que direito humano é coisa de bandido, botam a polícia contra a população, porque a polícia acaba caindo na deles, achando que, para eles, o policial tem que matar geral. Não é assim que funciona. Então, nesse momento que o Brasil vive um processo violento muito grande, esses caras têm muita responsabilidade no modo como as próprias pessoas veem os direitos humanos. Então, só para a gente terminar aqui, todo direito é direito humano. O direito a nascer, a ter liberdade, a ter saúde e educação. A gente tem que desconstruir essa ideia que esses programas criaram no Brasil em relação ao direito humano. Inclusive, dialogar com os nossos amigos policiais para que eles repensem o modo como eles veem direito humano, porque eles também sofrem com essa questão, já que eles têm direito humano também. Então, o bom policial não é aquele que mata mais, nem o que prende mais. O bom policial é aquele que evita acontecer, claro, todo crime, mas aquele que preza pela vida de todo mundo, do cidadão de bem e do cidadão que tem que ser punido, né? O policial ele não tem que se jogar como herói da sociedade, ele tem que ser o sujeito que age dentro da lei. Quando a gente pede para o policial matar, ele está botando a vida dele em risco, e de outras pessoas também. Então, a gente tem que prezar por essas duas palavrinhas, direitos humanos, mas não porque é coisa de bandido, é porque é coisa de todo mundo. Todo mundo tem acesso a direito humano, não é o bandido, não, é todo mundo. Todo mundo, eu, você, todo mundo nessa sala. Todo mundo do país, na verdade. Esse vídeo lá do Chavoso, né, que é o Thiago no do menino, inclusive, ele é de periferia, mora em favela, em São Paulo, e, tipo, ser aluno da USP, ser originário da favela, não é uma coisa muito comum, na realidade. Então, ele conseguiu quebrar várias barreiras aí, e ele utiliza o canal dele para falar para a comunidade dele, na verdade, também, né? Então, continuando, no Brasil imperial, a gente vem para falar agora da história do direito no Brasil, a cidadania era limitada, né? Ou seja, os negros, por exemplo, não eram cidadãos. Os libertos tinham direitos restritos, né? Apenas os civis eram reconhecidos, né? Ou seja, eles podiam, se tivessem a alforria, andar até onde eles queriam, até a liberdade, mas não tinham direito a votar, por exemplo. Então, a cidadania para o negro no Brasil era quase inexistente, né? Só em 1888, aqui está errado, 88, viu? Os negros passaram a ter assegurados os direitos civis e políticos, né? Pelo menos em tese.
Não que hoje eles consigam plenamente exercer a cidadania. Já quem era cidadão no Brasil Imperial? Os homens brancos, ricos e proprietários de terra, basicamente, né? Mulheres, estrangeiros e analfabetos tinham direitos muito limitados. Então, só o homem branco rico no Brasil Imperial tinha acesso aos direitos. Pessoal, até aqui tá tranquilo? Dá para entender? Tem alguma dúvida? Tá tranquilo, professor. Mais alguém? Eu estou entendendo. Beleza. Tem alguém que tem alguma dúvida? Pode, se tiver, pode digitar, abrir o microfone, tá? Continuando. Aí, mais adiante, né, a gente vai passando, a cidadania ela é histórica e contingencial. Por exemplo, durante grande parte do governo Vargas, o que é contingencial? É aquilo que acontece em determinado momento, em outros não. Então, no caso do governo Vargas, durante a década de 30 a 45, né, os direitos sociais foram ampliados, né, mas, em contrapartida, as liberdades civis e políticas foram restritas, principalmente em 37 e 45. Por quê? Porque o governo Vargas era uma ditadura. Ele dava direitos sociais, né, aos trabalhadores, ele dava direito à previdência, dava direito à educação, mas, do outro lado, ele tirava o direito a votar, por exemplo, porque ele era o único presidente, né, era o ditador do país. Ele restringia o pensamento, porque tinha censura. Então, cidadania, ela muda um pouco, né, porque em alguns momentos você tem acesso a mais direitos, em outros momentos você tem acesso a menos direitos. Isso especialmente do direito da segunda geração. O da primeira, né, que é a questão do direito à liberdade, ele é limitado, o direito à vida, pelo menos, permanece. Esse é o Vargas, para quem não conhece. Ele criou, por exemplo, a carteira de trabalho, né, e a Previdência Social do Brasil, e a CLT, que é a consolidação da lei de trabalho, que deu aos trabalhadores, especialmente trabalhadores urbanos, uma série de direitos que eles não tinham. E aqui aparece o que a gente falou. O direito, para existir, ele tem que estar escrito. Não é o direito da boca para fora, nem verbal. Para poder ter direito, tem que estar escrito. Então, por isso tem que ter leis, decretos, uma série de questões focadas na questão, se não está escrito, não é direito. É basicamente isso. Um pouco mais adiante na história do Brasil, né, a gente tem a ditadura militar. Essa é uma foto muito conhecida de 68, de um protesto. A gente vê um estudante caindo no chão e está correndo da polícia. E depois dessa foto, ele apanhou os policiais, né, segundo o relato das matérias de jornais da época. Na ditadura militar do Brasil, de 64 a 85, a gente também teve limitação dos direitos políticos e civis, né? A gente tinha censura à televisão, os jornais, a imprensa de modo geral, e você, como cidadão, não podia se pronunciar sobre o que você pensava do governo, porque o governo não permitia. Era proibido você se expressar politicamente, né, contra o governo. Você tinha perseguição política, muita gente fugiu do Brasil, ou foi expulsa do Brasil porque perdeu a cidadania brasileira, muita gente perdeu o emprego, foi aposentada compulsoriamente, professores, principalmente, que eram contrários à ditadura. Muita gente foi torturada pela ditadura, né, morreu torturada. Eles usavam eletricidade, usavam ratos para torturar mulheres, estupravam mulheres, batiam, matavam pessoas, levavam crianças, filhos dos torturados, para assistir às torturas. Então, assim, é uma limitação plena dos direitos políticos e civis. Aí o povo vai dizer na ditadura que era bom. Bom, não era bom nada, na verdade. Nada é bom na ditadura, nada. Prisões arbitrárias, as pessoas eram presas unicamente porque eram contrárias ou porque o governo achava que elas estavam fazendo algo de errado. 500 mil pessoas foram fichadas no Brasil durante a ditadura. Simplesmente por emitir alguma opinião em algum momento, eles fichavam a pessoa, né? E fora os mais de 2 mil desaparecidos até hoje. E violação de direitos diversos, né? Então, nenhuma ditadura presta, nenhuma. De esquerda, de direita, de centro, toda ditadura é violenta, ela limita direitos. Então, nunca confie em uma pessoa que defende ditadura, digo logo, porque não se pode confiar em uma pessoa que defende esse tipo de processo aqui. Militares, né, sejam eles policiais ou do exército, eles têm que ter, não tem que ter participação política. Eles têm que fazer o trabalho deles enquanto policiais, enquanto pessoas do exército, militares da aeronáutica, marinha, etc. Não se pode misturar política com generais. Nunca dá certo, como a gente está vendo hoje em dia, inclusive.
E aí, nos anos 80, a sociedade ela se junta para lutar por direitos, né? E aí se juntam pessoas de direita, de esquerda, que prezavam pela democracia, né? Então, todo esse espectro político da época, né, foram para as ruas lutar por democracia, que vai gerar, inclusive, o que a gente vai ver daqui a pouco, a Constituição do Brasil, que dá direitos para a gente, né? Então, em 84, por exemplo, o Brasil foi para a rua querer votar para presidente, porque desde 64 o Brasil não escolhia presidente, era o Exército que escolhia o presidente do Brasil. Durante 21 anos, o Brasil não votou para presidente por conta da ditadura. Então, as pessoas foram votar, você tem a imagem de várias pessoas, diversos partidos políticos diferentes, juntas, né? Da direita, da esquerda. Aqui a gente tem uns começos da direta já, né? Que eram a busca por votação, por direito a votar para presidente. E a questão dos jornais na época, né? Cai fora Figueiredo, né? Figueiredo, para quem não sabe, foi o último presidente militar da ditadura do Brasil. Então, nenhum país consegue viver plenamente com a ditadura. Você não pode falar o que você pensa, você não pode se expressar, você não pode fazer críticas, você vive constantemente com medo. Então, o melhor regime de todos é a democracia, porque ela é imperfeita, mas nela você pode fazer crítica. Na ditadura, você não pode fazer crítica. Você perde quase todos os seus direitos. É basicamente por aí que a coisa anda. E esse movimento todo de pessoas nas ruas, de protestos, de luta por votação, não conseguiu plenamente atingir objetivos, né? Porque o Brasil só voltou de novo em 89, na eleição de 89 para o presidente, mas conseguiu trazer para o debate político vários grupos que trouxeram mudanças, e a gente tem, por exemplo, como resultado desse movimento, a Constituição de 88, que é ela que rege a nossa vida hoje, na Constituição que dá, pelo menos, alguns direitos básicos para a gente. Então, essa Constituição ela é a 8ª do Brasil, e ela define assim quem é brasileiro, ou seja, quem tem cidadania brasileira. É brasileiro os natos, né, ou seja, os que nascem na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do país, ou seja, que não seja funcionário de um país estrangeiro. Então, tem alguns países que você, mesmo nascendo lá, não tem direito automático à cidadania. Então, no caso do Brasil, o estrangeiro pode estar visitando o Brasil de turismo. Aí a mulher teve um filho aqui, automaticamente a criança já ganha a cidadania estrangeira. O ponto B, os nascidos no estrangeiro de pai, mãe brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles seja serviço da República Federativa do Brasil. Então, filho de diplomata, de políticos, quando nasce lá fora, automaticamente já ganha a cidadania. Se você é filho de brasileiros e nasceu fora do Brasil, quando você retorna para cá, você tem que solicitar a cidadania. Mas aí é muito fácil conseguir, porque você já tem vínculo com o país, né? C, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados, né, em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem, ou seja, você tem que pedir em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, a sua nacionalidade. Então, isso daqui, esse artigo 12, define quem tem direito a ser brasileiro. Basicamente, esses pontos aqui que definem quem é brasileiro. Quem nasceu aqui, ou quem nasce fora, mas tem algum vínculo com o país e pode depois solicitar. Já para os estrangeiros plenos, eles têm que ficar no Brasil um período, né, não lembro agora o período, aí eles pedem visto de moradia, e só depois de alguns anos que eles podem pedir a nacionalidade brasileira, que é um processo lento, né, que você adquire ao longo do tempo. Mas nem todo estrangeiro pede, viu? Apesar de que mas se ele quiser ter direitos ao Brasil, abrir empresa, ter título eleitoral, ter CPF, ter os documentos, ele precisa pedir a cidadania. O Brasil não é difícil, outros países são mais difíceis de conseguir a cidadania. Nos Estados Unidos é quase impossível conseguir o green card, né, ganhar a cidadania americana, mas acontece. Mas o Brasil, nesse ponto, é um pouco mais flexível. No Brasil, aí define os direitos de quem é brasileiro, né? Por exemplo, aqui na Constituição, no artigo 6º, está colocado, aí que vocês colocaram no começo, os direitos de todo brasileiro, né? E aí são mais sociais, econômicos e, de modo geral, do dia a dia, né? Direito à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Lanço a pergunta a vocês:
Esses direitos aqui são respeitados e por quê? Ou não? E por quê? Tem como voltar lá, professor, nos direitos? Tem sim. Aí. Educação, saúde, etc e tal. O que você acha? Sua opinião? A minha opinião, não, porque existe muita desigualdade social. Você tem acesso a todos esses direitos aí plenamente? Você. Em algum momento, algum desses direitos aí foi ferido na sua vida? Sim, professor. Qual deles, por exemplo? A assistência aos desamparados. Uhum. Transporte. Você tem direito a transporte? Corretinho? Oi? Você tem direito a transporte pleno aqui em Guajará, por exemplo? Não, ó, os direitos que você que mais não são feridos daí é a educação, Uhum. a saúde, Sim. a alimentação você tem direito caso você trabalhe, né? Mas aqui tá dizendo também que o governo pode dar assistência, né? E aí, por exemplo, Bolsa Família entra nesse direito. E aí você tem acesso pelo menos ao básico, né? É um direito, no caso. Mas, pessoal, Raimunda, mais alguma observação? Não, professor. Eu não só tenho a Raimunda aqui, não, né? Eu tenho mais aqui umas 14 pessoas online. Eu quero ouvir vocês, podem falar. Algum desses direitos vocês não tiveram respeitado em algum momento da vida? Ou atualmente, por exemplo? O pessoal foi assistir a novela das 7, eu acho, né? O jornal. Bora, pessoal, participa aí. Não só tem a Raimunda aqui, não. Inclusive, parabéns pela participação, Raimunda. Obrigada, professor. Eliane, pode falar. Professor, o direito ao transporte quer dizer, por exemplo, para quem, no caso, para quem estuda, ter como se conduzir até a escola? Então, no caso do IFRO, esse direito aqui plenamente ele não acontece. Por exemplo, alguns institutos têm ônibus próprios que eles marcam a rota, inclusive estou falando do IFAM, né? E os alunos são levados para a escola, né? Pelo ECA e pela própria LDB, os alunos têm direito ao transporte. No caso de vocês, que são os adultos subsequentes, esse direito ele acaba não sendo pleno. Ele acontece se a instituição tiver as condições, entendeu? Assim como o merenda escolar. O direito pleno é do adolescente do ensino médio. No caso da graduação e do ensino técnico subsequente, esse direito, ele acaba não... Tá falhando, Rayane? Oi? Rayane? É só com a Rayane que tá falhando? Raimundo, você tá ouvindo, me ouve bem? Eliane também? Tá perfeito. Sim, estou ouvindo bem. Rayane, tá falhando? É a voz, é a imagem, o que tá falhando? Dá uma saidinha em volta, pode ser a conexão, no caso, porque a minha tá tranquila. Mas você quer participar? Mas pode ser a sua conexão, eu acho, porque se fosse para todo mundo, aí seria um problema, eu acho. Né? Então, para terminar essa parte aqui, pessoal, mais alguém quer comentar sobre os direitos no dia a dia, que vocês têm algum problema de acesso ou não? Tá travando a imagem e o áudio? Rapaz, complicado hoje, viu? Hoje tá daquele jeito. Na realidade, pessoal, a minha conexão tá boa, não sei qual é o problema. Para alguns tá bom, para outros tá ruim. Pode ser uma questão da conexão na cidade, né? Essa semana tava muito ruim, inclusive. Mas, de qualquer maneira, essa aula vai estar disponibilizada lá no AVA, tá? Porque senão a gente não consegue terminar. Bom, mais alguém quer fazer algum comentário sobre isso? A gente está encaminhando para a parte final aí, ó. Mais alguém? Vamos lá. Então, hoje, né, só para a gente encaminhar,
o acesso a esses direitos colocados ali são baseados em lutas. Então, a gente fala, lutar pelo transporte tem que ter luta, pela saúde também, pela educação. Nenhum direito ele vai ser respeitado se o cidadão não participa e não pede para ele ter. Por exemplo, os indígenas, eles têm uma série de direitos, né, segundo a Constituição e segundo a legislação indígena, mas esses direitos não são respeitados, né? Em muitos estados, fazendeiros matam os índios, né? Mato Grosso do Sul, por exemplo, isso acontece direto com as etnias Guarani e Kaiowá. As terras são invadidas por garimpeiros, por grileiros. Então, o indígena, se ele não luta, ele não fala, não vai para a rua, as pessoas não vão saber que ele está tendo direitos infligidos, né? E é importantíssimo a gente respeitar os direitos dos povos originários, né? No caso dos povos indígenas. Em relação às mulheres, né? Inclusive, isso aqui é uma grande questão, a questão do aborto, né? Tem gente que acha que o aborto é uma coisa banalizada. Eu tenho uma visão realmente sobre o aborto. Para mim, ele tem que ser em caso de questão de estupro, de doença do bebê, no caso de uma gravidez de risco, mas ele não pode ser banalizado, né? Você não pode ter o direito ao aborto para abortar quando quiser, também não é assim. Acho que tem que ter, a lei tem que dar, de um lado, educação sexual, para evitar que haja o menino e a menina façam gravidez sem, digamos, de modo aleatório, né? Porque adolescente não se protege e acaba fazendo bobagens da hora. A questão não é se ele transa, a questão é se ele transa com cuidado, né? E do outro lado, o governo tem que garantir que as mulheres que querem abortar por questão de estupro e questão de bebê anencéfalo, doente, elas têm esse direito assegurado, né? É só ver o caso da menina do Espírito Santo agora há pouco, que religiosos, né, usando a má fé, porque aí não é uma questão de fé, é uma questão de má fé, foram na casa dos pais querendo fazer com que a menina de 10 anos tivesse um bebê fruto de estupro. Onde é que está o respeito a essa criança, né? Porque é uma criança. E aí foram para a porta do hospital para impedir que ela fosse... ela fizesse o procedimento, vazar a informação dela, etc e tal. Então, essa questão do aborto não pode ser banalizado, mas ele tem que ser assegurado no sentido de que tem casos que realmente é necessário ser feito. E, no caso aí, é uma das bandeiras hoje dessas feministas, de modo geral, que vão para a rua em relação a pedir esse direito, né? E eu acredito que é um direito importante para as mulheres como um todo, na verdade. A gente tem a questão da luta racial, né, que mesmo que os negros no Brasil, desde 1888, sejam iguais aos brancos, mas ao longo do tempo eles não tiveram acesso aos mesmos direitos sociais dos brancos. Então você tem poucos negros na educação, como professores, como reitores, etc. Você tem poucos negros como políticos, poucos negros na justiça. O nível de vida da população negra no Brasil é muito ruim, se comparado aos brancos. É claro que tem branco pobre, isso é óbvio, mas o jovem negro tem muito mais chance de ter uma vida ruim do que um branco, né? Então, a luta contra o racismo e a questão social do negro, ela é uma busca por direitos, né? Mas não para ter mais direitos, mas para ter direitos iguais. Isso é uma coisa importante que se diga. A questão dos movimentos LGBT que eu já falei aqui, né? A gente precisa respeitar essas pessoas e prezar com que elas tenham os direitos que todo mundo tem acesso. Não é uma questão banal, né? São pessoas de direito também, que tem que ter respeito em relação a isso. E a questão, por exemplo, da luta das pessoas por teto, né? Esse MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, são de pessoas que no Brasil não têm direito à moradia, né? A gente tem no Brasil quase 5 milhões de pessoas que não têm casa para morar. Ou vivem na rua, ou vivem em condições degradantes, morando em favelas, em condições precárias. Então, o direito à moradia é um direito que está na Constituição, e o Estado brasileiro não respeita isso para todo mundo. Então, são lutas, né, são buscas de direito, aqui são as referências da aula, né, que a gente tem, né, ao longo da sociedade, deixa eu parar aqui a apresentação, e que trazem, mostrando, né, que, gente, essa questão de travar o áudio realmente não é culpa minha, a conexão ela tá boa. Pode ser uma conexão específica, porque tem gente que está vendo bem, tem gente que está vendo mal, e aí realmente foge a minha capacidade, né? Aí o que eu posso recomendar? Que vocês depois, lá no ambiente virtual, possam assistir a aula completa, ou a parte que vocês não entenderam, ou quiserem ter acesso a ela. E eu estou a semana toda com o WhatsApp para turma aberta, para tirar dúvidas, porque realmente tem coisas que fogem à minha alçada, né? Infelizmente, desculpa, porque
para algumas pessoas ela tá boa, né? Para outras não tá. Aí é uma questão de técnica, né? Igual já nessa semana teve muito problema de internet, inclusive, viu? Eu estava numa banca aqui no IFRO, a internet do outro professor caiu, e da aluna também, inclusive, uma aluna da especialização. Mas acho que é uma questão mesmo da região, né? Infelizmente. Desculpa, pessoal. Aí recomendo que vocês realmente vejam a aula depois. Então, luta por direito, para a gente terminar aqui, é uma luta que é diária, viu? Não é uma luta que você tem que, eu não vou lutar pelos meus direitos. Todo direito é um processo de luta, seja aqueles que você já tem ou aqueles que você quer ter. Então, o direito à moradia, direito ao transporte, direito à questão de um ensino decente, direito a ser reconhecido, por exemplo, que a sua terra não seja invadida se você for indígena, direito a você não sofrer nenhum preconceito se você for negro, homossexual, etc. Então, a gente precisa pensar que direito não é algo que cai do céu, ele é conquistado. E tem que ser conquistado com luta e, obviamente, está escrito na lei, né? Então, a gente não pode... A gente tem uma mania hoje, os políticos atuais, de tirar direito do trabalhador. Não, o trabalhador tem direito demais. Ou então, para que a Previdência? Tem que acabar com a Previdência. A gente não pode deixar isso acontecer. Porque quem sofre na ponta final somos nós, enquanto cidadãos que tem menos poder político. Então, a gente nunca pode deixar que um político fale que tem que tirar direito da gente. Pessoal, tem político que está defendendo que se acaba a justiça do trabalho. Você tem várias entrevistas de vários políticos dizendo isso. Tem político que diz que o trabalhador tem direito demais. Tem político que fala que o Brasil, a Previdência, paga muito. Aí a gente olha para a cara do indivíduo desse, o sujeito ganha 20 mil reais para dizer isso na nossa cara. Então, assim, a gente não pode ser intransigente e nem ser preguiçoso e lutar pelo que a gente tem direito, não, viu? A gente precisa ser ativo. E o direito, a cidadania, ela tem que ser realmente conquistada e vivida plenamente. E ela faz parte do campo da ética, porque o cidadão só consegue participar socialmente se ele for ético e se guiar pelos princípios éticos. E o Estado tem que ser ético também, ao ponto de respeitar todos os direitos que o cidadão tem acesso. Então, essa fala aqui é uma fala política, no sentido de que a gente precisa ter uma postura de cidadão ativo, porque senão a gente acaba pouco a pouco perdendo direitos. Pessoal, para quem conseguiu ouvir bem, deu para entender a centralidade da aula em relação à cidadania, direitos, a relação que ela tem no nosso dia a dia, deu para entender? Deu, professor. Pessoal, mais alguém? Deixa eu ver aqui. Entendi, professor. Beleza, a Raimunda, Eliane, quem mais falou aqui? A Eliana também. Mais? Entendi, apesar de eu ter pegado meio pouquinho, mas a gente tem um pouco. Então, só para a gente terminar aqui, eu vou disponibilizá-la daqui a pouco lá no AVA, né, como aula de hoje. Amanhã a atividade fecha, na verdade, ela fecha hoje à noite, na verdade, né? Ela está fechando. Quem não fez, vá ao AVA para fazer. Amanhã à tarde, né, a partir das 5h30, eu estou disponibilizando o complemento dessa aula, que aí eu vou colocar alguns textos e alguns vídeos sobre cidadania e direitos no Brasil, e uma atividade também, só que dessa vez com 10 questões sobre o tema. Para poder responder, recomendo que vocês leiam com atenção os textos e vejam os vídeos, revejam essa aula. Eu vou disponibilizar essa apresentação de PowerPoint lá. Quem quiser algum material à parte que não está lá, pode me pedir que eu repasse também, posso indicar leituras. E na semana que vem a gente continua com a disciplina indo tratar da questão da ética no campo profissional, né? Que é o segundo ponto da disciplina. Código de ética, a ética no serviço público, a ética no serviço privado, e no final a gente volta um pouco para os assuntos de hoje, quando a gente tratar do mundo atual e das várias questões éticas e da cidadania que envolvem o dia a dia da gente, né? Inclusive, a gente vai tocar algumas coisas que a gente já tocou aqui hoje, inclusive, mas semana que vem a gente vai para uma parte mais objetiva, né? Código de ética, ética no serviço público, corrupção, essas questões também que são muito poderosas, né? Então, amanhã, 5h30, tem o restante da aula e a atividade. Termine a atividade da aula passada para quem não fez, está fechando. E qualquer dúvida, pode me procurar a partir do horário que a gente estipulou para a gente poder conversar, tá?
Tudo bem? Deu para entender essa parte final aí? Tranquilo? As orientações? Sim, professor. Beleza. Todo mundo fez atividade aqui? A primeira? Só respondi só um questionário, professor. Falta o outro. Mas é só um, cara. De 8 questões. Tem outro lá, professor. Não. São 8 perguntas só. Eu vi É da outra matéria, sabe? É, só tem um questionário, cara. Ah, é? Questionário sobre ética. Tá confundindo aí, né? Cuidado. Mas responda os dois. Responda os dois, o meio da outra disciplina. Não esqueça, não. Tá bom. Beleza? Então, semana que vem eu vou comentar os dois questionários, porque como o outro não fechou, eu não posso comentar. Porque senão é antiético comentar antes de fechar a data. Então, na semana que vem eu comento os dois, dando as respostas, para a gente poder verificar aí. Eu dei uma verificada que já respondeu. Foi mais ou menos, né? Teve algumas notas próximas de 20, mas a maioria foi abaixo de 15. Acho que 12 a média, inclusive. A média geral foi 12, todo mundo. Então é isso. Boa noite. Desculpem os problemas técnicos, eles vão além de mim. Qualquer dúvida me procure e a gente vai conversando ao longo da semana e amanhã tem o material da aula, tá? Daqui a pouco essa aula vai estar disponível lá no AVA, tudo bem? Então, estão liberados e liberadas. Oi, pode falar, Raquel. Boa noite, professor. Beleza? Boa noite para todo mundo, até mais. Vão jantar agora, se jantaram comigo, não sei. Mas a gente vai se vendo amanhã, 5h30, tem aula no restante da aula. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Vou sair aqui, tchau, tchau. Eita, parar a gravação primeiro. Esqueci de parar a gravação.